Bom dia, aula de ciências hoje do oitavo ano. Nós vamos falar sobre as células e as multiplicações celulares. Esse conteúdo está no capítulo 1 da apostila, na página 3. Então, gente, o que acontece? A gente sabe que a célula é a unidade básica, né, de todos os seres vivos. Só que no início, né, dos estudos celulares, no início, quando começou toda essa descoberta da vida, toda essa descoberta do estudo científico, não se tinha muito conhecimento sobre o que era uma célula. Então, era muito difícil a gente bater na tecla de que a célula era essa unidade básica. E aí, o primeiro cientista, né, que descobriu de fato a célula e que nomeou a célula em si foi Robert Hooke. Ele foi um cientista que descobriu essas células em um tecido vegetal, né, graças à parede celular da célula vegetal, que a gente já vai ver o que é isso. E aí ele começou a estudar e se empenhar no estudo das células. E ele propôs algumas teorias que veio depois serem mais, digamos, aperfeiçoadas, e hoje a gente conhece como a teoria celular, que é como diz que todos os seres vivos do planeta têm que ter célula, seja uma célula ou várias células. E aí entra aquela velha discussão do vírus, né? Se o vírus é ou não um ser vivo. Porque o vírus ele não tem célula, ele é acelular. Por isso que tem essa grande discussão. Uma das discussões sobre o vírus ser ou não um ser vivo é justamente a presença ou não da célula, já que o vírus ele não tem célula. E aí, voltando, a gente tem algumas características de uma célula. Por exemplo, nós vamos medir as células, né? Em vez de medir através de centímetros, metros, que nós já estamos mais acostumados, nós vamos medir a célula por uma escala denominada de micrômetro, tá? Porque elas são tão pequenas que elas só são vistas a microscópio. Então a gente denomina de micrômetro. E as células, na sua maioria, quando a gente fala de célula vegetal e animal, elas variam muito. Elas podem ter tamanhos de 1 micrômetro até 100 micrômetros. Então é uma discrepância muito grande, né? É uma variedade muito grande, é uma diferença, assim, são vários tamanhos que nós encontramos. Inclusive no nosso próprio corpo, nós temos células de diversos tamanhos. E aí, nós hoje, com o estudo já avançado, né, celular e microscópico, nós sabemos que o corpo humano ele é constituído por volta de 10 trilhões de células. É muita coisa. E essas células elas têm que se renovar. E essa renovação vem através da multiplicação celular, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas antes vamos falar mais um pouquinho sobre as características celulares. Nós temos basicamente dois tipos de células, né? É a célula procariótica e a célula eucariótica. A célula procariótica ela é uma célula mais simples. São células encontradas apenas em bactérias, apenas nos representantes do reino Monera. São células que não vão apresentar todas as organelas que uma célula eucariótica vai apresentar. Não vamos se aprofundar muito em células procariontes, porque tudo que nós vamos falar na eucarionte vai ter na procarionte. Então, uma célula procarionte que vocês precisam saber agora é que ela é muito mais simples. Por exemplo, o seu material genético, como a gente já sabe, o material genético é o DNA e o RNA, ele não está associado a proteínas formando os cromossomos, lembra? Ele está solto, livre lá no citoplasma, está jogado literalmente. Desculpa. Então, ela é uma célula muito mais simples, ela não tem um núcleo individualizado, tá bem?
Já as células eucarióticas ou eucarionte, elas são células mais complexas. Elas vão ter lá a membrana celular, vão ter o citoplasma e aí vão ter o seu material genético associado a proteínas, formando os cromossomos que vão estar dentro do núcleo individualizado. E por que esse núcleo é individualizado? Porque ele vai ser protegido por uma outra membrana, só que agora a membrana nuclear, denominada de carioteca. Tá? Então ele é individualizado por isso, porque ele tem uma membrana que o protege, a membrana nuclear ou carioteca, ok? E além disso ele vai ter várias outras organelas, cada uma com uma função específica. Nós vamos ter mitocôndria, que é responsável pela respiração celular. Nós vamos ter lisossomos, que é responsável pela digestão intracelular. Nós vamos ter complexo de Golgi, que é responsável por secreção. Nós vamos ter retículo endoplasmático rugoso, que é responsável por sintetizar proteína. Nós vamos ter retículo endoplasmático liso, que é responsável por sintetizar lipídio. Nós vamos ter, deixe-me ver, nós vamos ter os nucleotídeos, que são responsáveis por sintetizar os ribossomos. Então, são várias organelas, várias, cada uma com a sua função. E aí, gente, a gente dentro das células eucariontes, a gente vai ter uma diferença entre as células animais e vegetais. Porque tanto o animal como a vegetal são células eucariontes, só que elas têm diferenças. Tá? E quais são elas? Você lembra que eu falei que as células eucariontes têm mitocôndria? As células eucariontes que têm mitocôndria são as animais. A mitocôndria é responsável pela respiração celular, produção de energia. Já as células eucariontes vegetais, elas não têm mitocôndria. No lugar da mitocôndria, elas têm os cloroplastos para produzir energia, porque elas produzem as energias através do que? Da fotossíntese. Então ela tem cloroplasto para produzir clorofila, para fazer a fotossíntese. Entenderam? Então, essa é uma diferença. Eucarionte animal tem a mitocôndria, eucarionte vegetal tem o cloroplasto. Tá? Outra diferença. Lembra lá no início da aula que eu falei de parede celular? Então, a célula eucarionte animal não tem parede celular. A célula eucarionte vegetal, ela tem a membrana, assim como o animal, e por fora da membrana vai ter uma outra estrutura denominada de parede celular. Tá? Essa parede celular ela tem uma função de proteção. Tá? E uma curiosidade, a célula eucarionte vegetal tem a parede celular, a eucarionte animal não tem. E lembra lá da célula procariótica, lá das bactérias, que é bem mais simples? Por curiosidade, elas têm parede celular. Tá bem? Outra diferença entre a eucariótica animal e a eucariótica vegetal. A eucariótica vegetal vai ter uma estrutura denominada de vacúolo, que é literalmente um espaço, uma bolsa dentro da célula, que serve para armazenar água. É totalmente explicável, né? A célula vegetal precisa armazenar água para períodos de seca. Então é bem explicável, ok? E aí a gente entra na questão da multiplicação celular. A célula precisa estar se multiplicando, precisa estar se dividindo, ou seja, se renovando, né? A célula envelhece e ela precisa se multiplicar. E nós temos dois tipos de multiplicação celular ou divisão celular, denominado de mitose e meiose. Não vamos se aprofundar muito em detalhes do que é uma mitose e do que é uma meiose. Ou seja, não vamos falar as suas divisões, porque existem várias divisões dentro da mitose e várias divisões dentro da meiose. Nós vamos ver isso no futuro, tá? Mais pra frente. Então, o que acontece? O que é a mitose? O que a gente precisa saber? A gente precisa saber que a mitose ela é uma divisão que vai produzir duas células idênticas. De uma célula mãe são produzidas duas células idênticas a ela. Ou seja, é uma, podemos dizer, uma multiplicação celular que vai conservar os seus padrões. São células idênticas. É a divisão que vai estar ocorrendo a todo momento da sua vida. Por exemplo, sua pele tem que se renovar. Todas as células do seu organismo têm que se renovar. Isso acontece através da mitose, ok? Que vai ter a reprodução de células idênticas. Sempre por uma, reproduz duas idênticas. Já a meiose,
a partir de uma vão surgir 4 células diferentes. Esse tipo de reprodução é o tipo de reprodução, né, que está relacionado literalmente à reprodução sexuada, ou seja, a reprodução de novas células com características diferentes, porém conservadoras, porque ela leva um pouco de, digamos, de características da célula mãe, porém não todas. Ela adquire algumas características novas. Compreenderam? É tudo que vocês precisam saber no momento. Mitose, meiose. Mitose vai gerar a partir de uma célula 2 idênticas, meiose a partir de uma vai gerar 4 diferentes, ok? E aí fica aqui a atividade devolutiva número 2 relacionada ao capítulo 1. O que eu quero que vocês façam? Muito simples. Eu quero que vocês desenhem colorido e à mão. Não quero ninguém pegando na internet e quero que vocês façam colorido uma célula eucariótica animal e uma célula eucariótica vegetal. Repetindo, quero que vocês desenhem uma célula eucariótica animal e uma célula eucariótica vegetal com todas as suas organelas, puxando setinha e botando mitocôndria, retículo endoplasmático, enfim. Beleza? Uma animal e uma vegetal. Muito obrigado, até a próxima.